Menina pobre luta pela vida da mãe em frente ao hospital, mas o que o rico revela é surpreendente. O sol se escondia atrás de nuvens cinzentas, como se a própria cidade sentisse a angústia de Lara. Em pé firme e com os pés descalços tocando o chão frio do hospital, uma jovem de apenas 12 anos aguardava por notícias que poderiam mudar tudo. Seus olhos grandes e tristes, cheios de esperança e desespero, fixavam-se na porta de vidro. Ali, entre murmúrios e passos apressados, sua mãe lutava contra uma doença misteriosa. O cheiro de álcool e remédios parecia sufocá-la, mas a única coisa que machucava verdadeiramente Lara era a incerteza. Senhor, por favor, me diga que ela está bem, uma súplica saída de seus lábios secos. As enfermeiras passavam, seus rostos impassíveis e preocupados, enquanto o mundo lá fora seguia indiferente. Em uma pequena cidade, onde o clima pesado parecia refletir a vida dos pobres que habitavam as ruas, cada dia se tornava uma luta. A presença de Lara, sozinha, era um retrato da pobreza que a cercava, mas também de sua coragem. Foi então que, como um raio cortando a escuridão, apareceu Elias. Ele não era como os outros. Alto, com um olhar intenso e um ar de mistério, o homem rico carregava uma dor invisível. Tinha acabado de perder sua esposa em circunstâncias enigmáticas. Enquanto outros olhavam Lara com compaixão, ele sentiu algo mais profundo. Era como se um fio invisível os unisse. Você está aqui sozinha? Ele perguntou, a voz grave soando estranhamente suave. Lara olhou para cima, surpresa por alguém tão distinto notar sua presença. Ao perceber a determinação em seus olhos, Elias se viu tocado. Vou ajudá-la, minha jovem. As palavras dele brilhavam como promessas, mas por trás daquela bondade havia segredos antigos e traições ocultas. À medida que os dois se aproximavam, uma conexão se formava. Suas vidas entrelaçadas por destinos distantes. Lara não sabia, mas sua mãe e a esposa de Elias estavam ligadas a um passado obscuro, cheio de rivalidades que poderiam explodir a qualquer momento. Enquanto Lara compartilhava suas angústias, o coração dela pulsava forte. Ela precisava de sua mãe, mas com a ajuda de Elias, poderia mudar seu futuro. Embora o homem rico desejasse salvá-la, havia um peso em seu olhar que a fazia hesitar. O que mais ele poderia esconder? O clima de expectativa preenchia a sala ao lado. A tensão crescia como um nó na garganta. De repente, Lara ouviu um grito abafado. O tempo parou. O que significava aquele som? Sua respiração se acelerou e ela se virou para Elias, que estava tão atento quanto ela. O que aconteceria a seguir poderia revelar verdades que abalariam suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O grito abafado reverberou pela sala.
uma onda de desespero que quase sufocou Lara. O tempo parecia ter parado. O coração dela pulsava acelerado. O que havia acontecido? Ela girou a cabeça, buscando os olhos de Elias. Ele estava pálido, seu olhar fixo na porta, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Elias, o que foi isso? A voz de Lara tremia. O que aconteceu com minha mãe? Com passos rápidos, ele se virou para ela. Espere aqui, disse, sua voz carregada de tensão. Então entrou correndo pela porta de vidro. O coração de Lara era um tambor ensurdecedor em seu peito. As enfermeiras passaram ao lado dela, seus rostos revelando um misto de choque e profissionalismo. Mas Lara estava paralisada, esperando. O que estava acontecendo lá dentro? Um momento depois, uma médica saiu, seu semblante grave. Os olhos de Lara se arregalaram. A sua mãe, ela teve uma complicação, disse a médica, e cada palavra dela parecia cravar uma faca no peito da menina. Estou tentando estabilizá-la, mas precisamos de um tratamento imediato que não temos. A verdade despencou sobre Lara, como um peso insuportável. Era a crueldade da pobreza, a limitação dos recursos. O nó na garganta apertava mais a cada instante. E Elias, onde ele estava? Ele poderia ajudar, certo? A esperança começava a se desvanecer. Mas, naquele momento, um tumulto começou na recepção. Lara virou-se, e lá estava Elias, mas não sozinho. Ele estava cercado por homens. Em ternos escuros. A tensão no ar era palpável. Aqueles rostos desconhecidos brilhavam de autoridade. O que eles queriam? Elias parecia nervoso. Suas mãos tremiam levemente. Essas são as pessoas que eu conheço. Eles podem ajudar sua mãe. Ele começou a falar, mas a confiança em sua voz vacilou quando um dos homens se aproximou dele. Rápido e determinado, o homem pegou o braço de Elias, puxando-o para perto. Você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu, disse o homem, a voz baixa e ameaçadora. Se não pagar nossas dívidas, todas as promessas que fez não terão valor algum. As palavras caíram como bombas. Dúvidas começaram a surgir. Que dívidas? O choque tomou conta de Lara, o medo apertando seu peito. O que Elias tinha a ver com isso? Ele parecia um salvador e agora a visão dele começou a se esmaecer. Que lado ele realmente estava? Elias se afastou do homem, uma expressão de desespero em seus olhos. Ele se virou para Lara, a dor visível em seu rosto. Lara, não, você não precisa saber disso agora, disse ele, a voz quase implorativa. Mas a verdade era como uma imposição. Mas seu grito de não foi interrompido quando uma enfermeira apareceu correndo, seu rosto pálido. É sua mãe. Ela não resistiu. Um vazio profundo se formou dentro de Lara. A mulher à sua frente passou a ser apenas uma sombra. A vida que ela conhecia se desfez em um instante. Ao seu lado, Elias, que parecia tão firme, agora era um homem quebrado. E no fundo, a consciência dela começou a gritar: o que mais ele escondia? Que segredos os uniam de forma tão trágica? A cena se desdobrou e o hospital, que antes parecia um abrigo, agora era cárcere. Lara sentiu-se presa, envolta em mentiras e dor, enquanto a vida desaparecia ao seu redor. E no calor daquele momento devastador, a única coisa que restava era uma pergunta. O que mais poderia mudar em um piscar de olhos? O vazio parecia engolir Lara.
As palavras da médica ecoavam em sua mente, uma repetição insuportável. Ela não resistiu. O mundo ao seu redor se tornava borrão, cada instante se arrastando como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. No entanto, quando sua visão clareou, viu Elias novamente. Mas algo dentro dele tinha mudado. O olhar, que antes era tenso, agora exibia uma mistura de pânico e desespero. Lara, eu sinto muito. A voz dele tremia, mas ele não conseguia encontrar as palavras certas. O homem, que parecia um porto seguro, agora era uma miragem. Diante dela, tudo se desmoronava. O que tinha acontecido? Mas antes que pudesse questionar, um grito rasgou o ar. Um grito que não parecia vir daquela sala. Era um grito familiar. Uma voz que ela conhecia. Lara! Lara! Mas ela não podia ouvir. Com todas as suas forças, ela correu em direção à origem do grito. As enfermeiras e os médicos ali presentes pareciam perdidos, mas ela conseguiu abrir a porta de vidro e entrar. Lá estava sua mãe de pé, como se nada tivesse acontecido. A mulher que antes estava inerte mostrava um sorriso radiante. Nenhum sinal de fraqueza, nenhuma referência à luta que acontecera minutos antes. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas, não de alegria, mas de confusão. Mãe, como você está aqui? A mulher a olhou com um brilho que Lara não reconhecia, uma expressão de tranquilidade que não parecia natural. Estou bem, meu amor. Você não precisa se preocupar. Lara se avançou, mas sua mãe fez um gesto sutil, como se quisesse que ela parasse. Agora é diferente. Eles me ajudaram. Havia estranheza nas palavras dela, uma entonação que soava distante, não o tom familiar que Lara esperava. Quem te ajudou? O coração de Lara batia acelerado. Uma tempestade de perguntas a atravessava. Elias apareceu ao lado dela, a boca levemente aberta, a expressão congelada entre o medo e a incredulidade. Ela não pode ter. Isso não é possível. A voz dele era quase um sussurro, mas Lara sentia a mesma inquietude que ele. Aquela não era a mulher que estava em sua mente momentos antes. A mãe de Lara então olhou para Elias, um reconhecimento que parecia perigoso. Você veio até nós, finalmente. As palavras da mãe eram um mistério, uma senha para um enigma que Lara não conseguia entender, e em um movimento rápido ela se virou, e com um gesto dramático apontou para os homens de terno que aguardavam na porta. Sim, eles são a chave. Vocês sempre estiveram ligados e agora tudo faz sentido. O estômago de Lara virou, um frio subindo pela espinha. Uma conexão que cruzava todas as barreiras que conheciam. O que ela não sabia, o que sua mãe tinha escondido, a revelação estava prestes a desmoronar em toda a sala, e a vida da pequena nunca mais seria a mesma. Mãe, espera! Lara tentou gritar, mas as palavras se perderam em um silêncio ensurdecedor. E no fundo, algo terrível começou a ferver. Como se, de repente, um novo jogo tivesse começado, onde não havia regras. Nesse momento, tudo desmoronou. E Lara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Vocês precisam saber a verdade, a mãe falou. E enquanto os olhares se encontravam, a tensão crescia. O coração de Lara bateu como um tambor.
e um prenúncio de caos parecia emanar do corredor. O que mais estava por vir? Enquanto as palavras da mãe de Lara flutuavam no ar, uma tensão palpável crescia. A verdade vai mudar tudo. A mulher proferiu, olhando nos olhos de Lara, como se quisesse penetrar em sua alma. Mas antes que pudesse prosseguir, um burburinho começou a ecoar pelo corredor. Pessoas se aglomeravam, sussurros se espalhavam e uma inquietação pairava no ar. Lara sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava quase em um grito, transbordando de confusão. Algo estava muito errado. O olhar de Elias se voltou para o corredor, seus instintos apurados, despertando uma atenção que não podia ignorar. A verdade está mais próxima do que pensamos, disse a mãe, mas suas palavras soaram distantes, quase como um eco de algo não revelado. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Uma figura emergiu, ofegante, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Era um enfermeiro, e sua expressão era a de quem traz notícias devastadoras. A sala de emergência, não temos controle da situação. A situação da paciente. Sua voz falhou, e os olhares se fixaram nele. Um misto de medo e expectativa. As palavras do enfermeiro se perderam em meio ao tumulto que se seguiu. Uma equipe de médicos corria em direção à sala de emergência, e Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. Não, não pode ser. Não posso perder minha mãe de novo. Ela deu um passo à frente, mas Elias a segurou pelo braço, seu toque tenso. Lara, calma. Precisamos entender, disse ele, tensão em cada palavra. E então, em um instante, tudo mudou. A mãe de Lara começou a oscilar, os olhos cerrados como se estivesse lutando contra uma força invisível. Não olhem para mim. O que eles querem? Seus olhos estavam cheios de medo. Era um medo que Lara nunca tinha visto antes. Um som crescente de sirenes invadiu o espaço, e a porta se abriu novamente, revelando uma equipe de paramédicos com um stretcher. O relógio parecia parar. Dentro da confusão, Lara capturou uma troca de olhares entre sua mãe e Elias. Um reconhecimento súbito, como se um segredo cru estivesse sendo revelado em um instante. Mãe, o que está acontecendo? Lara gritou, a angústia moldando suas palavras. Um dos homens internos se aproximou, o rosto impassível. A senhora precisa vir conosco. O legado dela não pode ser ignorado. As palavras caíam pesadas, como pedras em lago. Lara sentiu a respiração pegar. Que legado? Sua voz tremia. O valor daquela conversa era inexplicável. Havia algo dentro dela que já sabia, mas não queria acreditar. A mãe olhou para Lara, os olhos brilhando com lágrimas. Você precisa saber que a verdade sobre sua origem é mais obscura do que você imagina. E ao dizer isso, uma luz tênue brilhou na sala. Quase como se os segredos da noite estivessem explodindo em chamas. Elias se encaminhou para Lara. Seu olhar era uma tempestade de emoções. Você não pode ficar aqui, não com eles. Mas as palavras dela ecoavam em um ritmo frenético na mente de Lara. Eu sou apenas uma criança. O que você está me escondendo? E então, um grito cortante irrompeu na sala. Não era o grito de dor que se esperava, mas sim um grito de revolta. Uma outra mulher apareceu, ofegante e coberta de sangue. Ela é uma traidora! Não deixe que ela fuja! A sala ficou em silêncio absoluto. Todos olharam para a mulher, que era idêntica a Lara,
mas com um ódio que a tornava irreconhecível. O coração de Lara disparava. A mulher ignorou os olhares perplexos, focando apenas em sua mãe. Você não pode trocá-la. Ela é a chave para tudo. Nesse momento exato, Lara percebeu que o que achava ser sua realidade estava desmoronando. Ela não apenas havia perdido sua mãe, mas estava prestes a perder sua própria identidade. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser verdade? Você precisa decidir, Lara, a mãe chamou, desespero em sua voz, enquanto a luz na sala parecia pulsar com a intensidade de um mistério que estava apenas começando a se revelar. E no fundo, Lara entendia que a verdade não era apenas um fardo, era um destino. O que mais estava escondido nas sombras daquele hospital? O que mais mudaria em questão de segundos? Enquanto as palavras de sua mãe pairavam no ar, um burburinho crescente tomou conta da sala. As reações mudaram. A tensão estava palpável. Lara sentiu seu coração disparar. Mãe, o que você quis dizer com isso? Que segredo é esse? Mas antes que a mulher pudesse responder, a enfermeira que deixara a sala antes surgiu novamente, ofegante e com uma expressão endurecida. Precisamos retirar todos daqui, agora! Ela gritou, seu olhar frenético. Contaminou. Algo incontrolável aconteceu lá dentro. O desespero se espalhou, como um incêndio. Os homens de terno deram um passo à frente, mas Elias se interpôs. O que você está dizendo? O que há de errado? Mas a enfermeira não respondeu. Ela só olhou para Lara, como se ela fosse a única que pudesse entender a gravidade da situação. Lara olhou para sua mãe buscando respostas, mas encontrou apenas silêncio e uma expressão carregada de medo. Mãe, por favor, diga-me a verdade. Naquele instante, era como se todo o mundo estivesse girando lentamente, enquanto ela permanecia congelada no tempo. Uma explosão de gritos ecoou de fora do hospital. Lara conseguiu ouvir sirenes se aproximando. Mas não havia tempo. Um cheiro forte, semelhante ao de produtos químicos, começou a preencher o ar e todos começaram a tossir. Temos que sair, disse a enfermeira, sua voz alta e estridente. Mas antes que pudessem se mover, a porta bateu com força e a figura da mulher coberta de sangue entrou. Novamente, mais pálida e enlouquecida do que antes. Ela é a chave. Não deixe que levem a Lara. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O caos se instaurou. A mãe de Lara, em um impulso desesperado, agarrou a mão da filha. Você não pode ir com eles. Eles estão aqui para te levar. O desespero em sua voz era palpável e Lara sentiu um medo avassalador. Mãe, quem são eles? Os homens internos começaram a se mover em direção a Lara e sua mãe. Enquanto Elias tentava proteger Lara, seu corpo tenso de determinação. Ninguém vai levar a Lara, não enquanto eu estiver aqui. Mas antes que a situação se tornasse ainda mais caótica, a mulher sangrenta ergueu um braço, revelando algo que ninguém esperava. Vocês precisam ouvir. A mulher se aproximou, ofegante. A verdade sobre quem você realmente é, Lara, é o que eles querem esconder. Você não é quem pensa ser. Vocês não são apenas mãe e filha. Vocês são parte de um legado que vai além da compreensão. O ar ficou pesado. A mãe de Lara olhou com olhos arregalados, e Elias parecia perdido. O que você está dizendo? Ele pediu, a voz baixa. Lara pôde sentir a realidade ao seu redor desmoronar. Ao nascer, você foi marcada, Lara. Seu destino está entrelaçado com segredos que mudariam tudo.
Se fossem revelados. É isso que minha mãe quis dizer. Você é a chave para um mundo que eles temem. Lara sentiu o chão girar. Não, não pode ser verdade. Isso não faz sentido. Ela mal conseguia processar as informações. O que mais estavam escondendo dela? A mulher coberta de sangue riu, uma risada cheia de desespero. Jovem, a verdade pode ser uma bênção ou uma maldição. Você precisa decidir. Nesse momento, um grito intenso ecoou, mas não era nenhum dos que estavam na sala. Era uma voz que Lara reconheceria em qualquer lugar. Lara, escute. Confie em mim. A voz parecia vir de longe, mas tinha um peso familiar. Era um familiar que ela não via há anos. Alguém que até então pensava estar perdido. O interior do hospital virou um redemoinho de emoções e a tensão estava à flor da pele. Quem estava falando? Porque tudo estava desmoronando. Lara queria respostas, mas em vez disso, a única coisa que via era o caos se espalhando como fogo. A cada segundo, a verdade tornava-se mais próxima e, ao mesmo tempo, mais distante. E enquanto tudo isso acontecia, uma sombra se arrastou pelo corredor. Algo ameaçador e desconhecido. O destino de Lara estava prestes a mudar, de uma forma que nenhum deles poderia prever. A sala se tornava um lugar de revelação e escuridão. E Lara, finalmente, entendeu. A verdade pode ser a mais devastadora de todas as armas. O que mais estava prestes a ser revelado? O ar pesado parecia vibrar ao redor de Lara. As palavras da mulher coberta de sangue ecoavam em sua mente. Você não é quem pensa ser. A confusão aumentava. O que isso queria dizer? Antes que pudesse pensar mais, um grito cortou o caos. Lara! Era como um eco de sua própria dor. Ela virou-se rapidamente, e o terço da sala se desfez em um tumulto. E então, de repente, a porta se abriu com força, e outra figura surgiu. Era uma jovem, seu rosto radiante de uma beleza sobrenatural, igualzinha a Lara. Mas algo em seus olhos puxava um fio de temor. Cuidado! Gritou a desconhecida. Não deixem que se aproximem. Instintivamente, Lara sentiu um impulso de se proteger. A mulher sussurrou. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. Elias olhou para a nova chegada, seu olhar confuso. Quem é você? Sua voz era um misto de raiva e medo. A sala estava paralisada. As pessoas olhavam com olhos arregalados. E Lara sentiu seu coração acelerar. Eu sou sua irmã. Seu gêmeo perdido, disse a jovem, e seu tom era tão sério que fez Lara tremer. Fui levada quando éramos bebês. Eles tentaram me esconder, mas agora estou aqui. As palavras retumbaram como trovão. Irmã. Gêmea! A mente de Lara explodiu em perguntas. Embaraçada em sua própria confusão, ela olhou para sua mãe, que a observava com um olhar que misturava medo e desespero. Não, foi tudo que ela conseguiu murmurar. É verdade, mãe. Você não pode esconder isso. A nova jovem estava em pé, desafiando todos na sala. Lara tem um destino a cumprir, e você não vai impedir isso. A tensão cresceu como uma tempestade iminente. A mulher coberta de sangue deu um passo à frente. Sua expressão estava em chamas. A verdade está prestes a ser revelada e não podemos deixá-las escapar. Nesse momento, um som estrondoso
ecoou do corredor, como se algo estivesse quebrando. As luzes começaram a piscar e a sensação de perigo tornou-se palpável. O que está acontecendo? Lara gritou. Elias agarrou seu braço, a preocupação em seu rosto. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a porta da sala se abriu novamente e uma onda de algo escuro e denso se espalhou pelo chão. Uma névoa negra invadiu a sala, emitindo um cheiro nauseante. As pessoas começaram a tossir e a sala se transformou em um caos. Eles estão vindo. A mulher coberta de sangue gritou, olhando desesperadamente para todos. Vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. O pânico crescia enquanto a névoa envolvia a sala e o desespero ganhava força. Lara olhou para a mulher que se dizia sua irmã. O que está acontecendo? Sua voz estava cheia de medo. Eles querem você, Lara. Nós precisamos ir agora. A jovem respondeu, seus olhos brilhando com uma urgência desesperadora. Mas quem eram eles? E por que estavam atrás dela? A confusão era uma tempestade. A sala começou a girar. Lara, escute. A mãe dela a chamou, mas Lara estava paralisada, olhando para a escuridão crescente. Ela não sabia em quem confiar, nem se poderia acreditar no que a mulher dizia. Então tudo aconteceu muito rápido. A jovem empurrou Lara para o lado e, antes que pudesse entender, um grito estrondoso surgiu da névoa. Algo monstruoso estava se aproximando. Vão embora! Agora! A mulher gritou, tentando proteger Lara. Mas a sombra avançou. No calor daquele momento, Lara sentiu uma conexão estranha com a nova irmã. Algo a puxava. E enquanto a treva tomava conta da sala, o último pensamento dela antes de ser engolida pelo caos foi: a verdade é uma arma, mas quem está apontando para quem? E com isso, tudo se apagou. O futuro ficou nebuloso, e o destino de Lara, sua irmã, e todos no hospital estavam prestes a mudar para sempre. O que mais estava escondido nas sombras daquele hospital? O que realmente significava o legado delas? A luz começava a desaparecer, e Lara sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. A névoa densa engolfava a sala, tornando tudo confuso e sombrio. Lara sentia o peito apertado, mal conseguindo respirar. O pânico se espalhava entre todos, e os rostos se multiplicavam em uma massa de medo e incerteza. Estava prestes a gritar novamente, mas ali, em meio ao tumulto, a jovem que se dizia sua irmã começou a se mover. Ela parecia determinada, quase hipnotizada pela presença da névoa. Lara, você precisa confiar em mim. A urgência na voz dela cortou o caos por um momento, mas a irmã estava paralisada, como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em mar. Saia da frente. A jovem gritou, empurrando Lara para um lado, enquanto um movimento rápido a fez interpor-se entre ela e a onda de escuridão se aproximando. O que estava acontecendo? O que era aquela névoa? O mundo ao redor parecia girar e os gritos ecoavam. Todos se moviam apressadamente, tentando escapar. Mas, em um instante, um som explosivo ecoou. As luzes se apagaram e a sala ficou imersa em trevas. Lara ouviu um estrondo e, em seguida,
Um silêncio pesado parecia envolver tudo. Onde você está? Ela chamou, a voz tremendo. Em resposta, um grito ecoou, desta vez mais próximo. Era a sua mãe. Lara! Ecoou a voz familiar, mas soava diferente, quase um sussurro. Lara tentou encontrar a origem da voz, mas não conseguia ver nada. A tensão cresceu, e a névoa parecia ganhar vida, se contorcendo como serpentes no chão. Vamos, precisamos sair daqui. A irmã a puxou novamente, mas Lara estava presa em uma tempestade de confusão. Olhando para a jovem, algo no olhar dela acendeu uma faísca de reconhecimento e medo. Era como se ela estivesse em uma batalha interna. Então, a luz ressurgiu de repente, iluminando a sala com uma clareza assustadora. Lara ficou paralisada quando viu. A mulher coberta de sangue estava agora diante dela, mas não sozinha. Ao seu lado estava uma figura que Lara nunca pensou ver novamente. Um homem alto, de cabelos escuros, que conhecia muito bem. Seu pai. Você veio. Lara, você precisa entender. A mãe começou, mas a raiva e a confusão transbordaram assim que Lara viu o pai. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Sua voz tremia, cheia de emoções reprimidas. A última vez que o viu, tudo parecia desmoronar ao redor. Passou anos sem entender suas escolhas, sem conhecer os segredos que cercavam sua família. Então, em um gesto que trouxe um arrepio à espinha de Lara, ele encarou a figura sangrenta. Ela é uma traidora. Nós não podemos confiar nela. O coração de Lara disparou. As palavras cortaram o ar como uma faca. O que estava acontecendo? Ele não estava com eles? Traidora? Você não sabe o que fala. A mulher de sangue quase gritou, claramente magoada. A sala estava em um completo alvoroço. Lara queria gritar, queria esclarecer tudo, mas o caos em torno dela crescia. A névoa parecia agora mais uma sombra do que um mistério. O homem apontou para a mulher. Você tentou nos destruir. Esse é o legado que você deixou. Lara não acreditava no que ouvia. A cada palavra, sua realidade se desfazia. A mulher que estava tão próxima a ela se transformava em um monstro. Você não pode nos separar! A mulher coberta de sangue gritou, tentando proteger Lara, mas os olhares no ambiente estavam voltados para o pai dela, sua expressão cheia de dor e pesar. O caos se intensificava. Você não entende. O pai a chamou. Ela vai usar você. Você é a chave, Lara. Ao ouvir isso, o universo de Lara se desfez em um mar de questionamentos. A sensação de traição a envolvia, e o nó na garganta ficou quase insuportável. Você está mentindo. O que acontece? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o mundo parecia girar mais forte ao seu redor. As conexões familiares se desintegravam em uma batalha cheia de gritos e verdades distorcidas. E enquanto a tensão alcançava seu ápice, um barulho ensurdecedor ressoou novamente. A porta de saída se abriu com uma violência que fez a sala tremer, revelando um grupo de homens em ternos negros. Mas agora seus rostos eram conhecidos. Eles estavam lá, prontos para engolir tudo o que estava da verdade. Que levara Lara! Gritaram ao mesmo tempo, uma voz unificada. E então Lara compreendeu.
Uma verdade irrompeu em sua mente com um choque devastador. A névoa era uma sombra do que estava por vir. O legado de sua família não era apenas um fardo, mas um terror real. Qual é a verdade? O que vocês estão escondendo de mim? Lara gritou, com mais do que desespero. Era um pedido de salvação. E com isso, tudo em sua vida pendia por um fio, equilibrado entre a traça e a verdade, e cada escolha que ela fazia agora poderia mudar seu futuro para sempre. O que mais estava prestes a ser revelado nas profundezas daquele hospital. Enquanto as palavras ecoavam pela sala, Lara sentia o coração pulsar descontroladamente. As sombras e luzes dançavam ao seu redor, criando uma atmosfera de tensão que beirava ao insuportável. Estava prestes a explodir em perguntas, mas um silêncio carregado tomou conta, como um manto pesado. Então a mulher coberta de sangue começou a se mover. Ela se adiantou, seu olhar determinado. Lara, você precisa confiar em mim. A verdade não pode esperar. A urgência na voz da estranha ecoava em sua mente, mas não dava para ignorar o que acabara de ouvir. Mas então, tudo mudou. Um rugido ensurdecedor cortou o ar. A entrada do hospital se transformou em um cenário de caótico horror. Fumaça e luzes vermelhas invadiram a sala, e o pânico se espalhou como um incêndio descontrolado. Lara girou a cabeça, e ali, em meio ao caos, viu homens de terno negro se aproximando com feições sombrias. Eles estavam armados. Lara! Gritaram em uníssono, enquanto um deles se lançava em direção à garota. Venha conosco, é por sua própria segurança. Não podia ser verdade. O pânico tomou conta de Lara, e antes que pudesse decidir o que fazer, outro grupo de homens tomou a sala, cercando todos com suas armas em punho. A irmã de Lara gritou, protegendo-a, mas no segundo seguinte uma detonação ecoou. Lara se encolheu, coração na garganta. As paredes tremeram. Um dos homens caiu no chão, atingido. A gritaria era ensurdecedora. O caos aumentava a cada segundo. A fumaça se espessava e o alvoroço gerava um quadro de desespero absoluto. Mãe, onde você está? Lara gritou, mas a visão dela era uma confusão de corpos e luzes piscantes. Então, uma voz conhecida ressoou no meio do tumulto. Lara, olhe! A mãe dela surgira entre os homens, com uma determinação feroz nos olhos. Porém, havia algo diferente nela. Uma ferocidade que fez Lara hesitar. Você não pode confiar nela! A mulher coberta de sangue gritou, mas não conseguia se mover. As palavras grudavam na atmosfera eletrificada. Lara olhou entre sua mãe e a mulher, mas a verdade parecia improvável, frente àquela cena de desespero. E então, tudo aconteceu de uma vez. A mãe dela, com um movimento rápido, avançou, apontando diretamente para a mulher. Você estava certa o tempo todo. Não sou quem você pensa que sou. As palavras desabaram como um pacto. O coração de Lara parou por um instante. O que você disse? Do que você está falando? A resposta não veio, pois a mulher coberta de sangue caiu ao chão e na fração de segundo seguinte viu seu pai. Ele estava entre os homens na entrada.
Lara, venha! É agora ou nunca! A urgência na voz dele era quase palpável, mas o rosto dela se contorceu de confusão. Mas, mamãe? No fundo, as perguntas começavam a surgir, mas antes que um deles pudesse responder, um novo estrondo ecoou, e os rostos mudaram para terror puro. Uma explosão. O hospital tremeu. Os homens armados correram em busca de abrigo, mas não antes que uma onda de debris tomasse a sala. O chão se abateu e Lara foi jogada para o lado, enquanto a mãe dela, em um ato heróico, a puxou. Caiu na corrente de fumaça e escuridão. O grito da irmã ecoando, e tudo o que restava era a câmara da incerteza. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Lara percebeu que a verdade, aquela que seu pai e sua mãe esconderam, estava prestes a sufocá-la na escuridão. Uma verdade que poderia mudar tudo. O que eles estavam escondendo? Por que toda essa luta? Como num movimento em câmera lenta, a estranheza do momento era amplificada. Lara queria gritar, mas o peso no peito a impediu. O último pensamento antes do vazio a engolir foi: o que mais está escondido de mim? E ali, entre sombras e luzes, entre a vida e a morte, algo maior que eles todos estava se aproximando. E a única certeza era que nada seria o mesmo depois daquela explosão. A escuridão tomou conta do hospital. Lara se viu em meio ao caos. Os gritos misturados com o som estrondoso da explosão ainda ecoavam em sua mente. A névoa tinha um cheiro estranho, quase químico, que queimava as narinas. O que estava acontecendo? O desespero toma conta, e ela não conseguia pensar direito. Quando sua visão começou a clarear, ela percebeu que a parede onde estava encostada estava desmoronando. Pedaços de gesso e poeira caindo pelo ar. "Mãe!" gritou, mas a agitação abafou sua voz, transformando seu grito em um eco distante. A sala estava uma confusão. Pessoas tentavam se mover, mas o pânico tornava quase impossível escapar. O olhar gelado do pai a alcançou por um breve segundo. A tensão estava estampada em seu rosto, mas ela também viu algo mais, uma pitada de culpa. Em meio a tudo isso, a mulher coberta de sangue olhava fixamente para o pai de Lara, os olhos cheios de uma raiva que fazia o coração dela acelerar. "Você não pode fazer isso." Ela disparou, a voz carregada de emoção. A troca de olhares entre eles era eletrizante e carregada de segredos silenciosos. Então, em um instante, tudo mudou. Um tremor profundo invadiu-o. Chão, fazendo todos se balançarem. Lara virou a cabeça para onde estava sua mãe, mas antes que pudesse procurá-la, a figura da mulher que se dizia sua irmã caiu para o lado, colidindo contra uma mesa. Seu corpo pareceu ficar paralisado. "Não!" Lara gritou, o clamor saindo com uma força que ela não sabia que tinha. Nesse momento, um homem alto surgiu entre os escombros. Antes apenas uma sombra à distância. Era o mesmo homem que a mulher coberta de sangue havia chamado de traidor. Ele avançou rapidamente, suas mãos estendidas, e Lara pôde ver um olhar de intensidade em seu rosto. "Lara, o mundo que você conhece está prestes a ruir. Você precisa saber a verdade." Mas antes que pudesse processar isso, uma luz ofuscante irrompeu da entrada do hospital, cegando-a momentaneamente.
Quando os olhos dela se ajustaram, Lara viu que a entrada estava cheia de policiais e paramédicos. "O que é isso?" Alguém gritou, com um tom autoritário. Os homens de terno negro estavam em conflito com a equipe de resgate, e a sala se tornava uma verdadeira zona de guerra. De repente, a luz iluminou o corpo da mulher caída. Lara sentiu uma onda de frio correr por sua espinha, ao notar que algo não estava certo. Ela se aproximou, mas um dos homens interno a impediu. "Não se aproxime. Ela não. Está morta. Ainda", ele disse em um tom sombrio. E nesse momento, a sala ficou sob um silêncio chocante. Todos prenderam a respiração, e a tensão era palpável. Então, outra explosão de luz iluminou a sala. Lara girou um pouco sua cabeça e ficou sem palavras. Um grupo de homens entrou, e entre eles estava uma figura que fez seu coração parar. Era sua avó, mãe de sua mãe. Uma mulher que achava ter perdido anos atrás. "Lara", ela gritou, e os olhos dela estavam cheios de amor misturado com uma angústia incontrolável. "Vovó, o que você está fazendo aqui?" Lara não conseguia entender. Como ela conseguiu estar ali, em meio àquele tumulto? A avó olhou para o corpo da mulher coberta de sangue, e ao mesmo tempo foi como se a sala girasse. "Você é parte de um legado antigo, Lara. A verdade precisa ser revelada agora." E com isso, Lara sentiu uma onda de confusão a invadir. Enquanto a avó falava, a mulher anteriormente caída começou a respirar de forma irregular, seus olhos abrindo lentamente, como se estivesse se levantando de um pesadelo. "Vocês não podem me parar", ela sussurrou, a voz baixa, enquanto um sorriso vitorioso brotava em seus lábios. As palavras da irmã de Lara, a mãe de sua mãe e os estranhos em torno delas, tudo parecia ter sido uma encenação. Uma mente amalucada no centro daquela loucura. A verdade poderia ser bem mais obscura do que ela jamais imaginou. Então, à medida que os segredos começaram a fluir como um rio revolto, Lara percebeu que cada revelação trazia mais perguntas. Qual era o verdadeiro legado? O que significava para ela? E o que mais estava escondido? O que mais poderiam ter feito para acabar com aquele pesadelo? O mundo caía ao seu redor, mas no fundo, Lara sabia que a verdade estava à espreita, e talvez ela fosse a última peça em um quebra-cabeça muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A sala estava em um frenesi de gritos e fumaça, como se o mundo estivesse desmoronando em torno de Lara. Ela sentia o coração disparar enquanto olhava para os rostos ao seu redor, todos contorcidos em terror e confusão. A confirmação de que aquele lugar, antes um abrigo, agora se tornara uma armadilha, batia forte em seu peito. O caos girava, mas uma coisa era clara: era hora de decisões. "Lara!" a avó chamou, a voz misturada com o som dos sirenes. Tudo estava prestes a mudar. "Você precisa escolher de qual lado está." O olhar da avó era intenso. A urgência em sua voz fazia o tempo parecer parar. "O legado da sua família é complicado, mas você tem o poder de decidir seu caminho." Ao ouvir isso, Lara se sentiu como se uma luz acendesse no meio da escuridão. A verdade poderia ser uma arma, mas também poderia ser uma salvação. A irmã dela, ainda no chão, olhava com lágrimas nos olhos. "Lara, me escute. Nós somos mais fortes juntas." Mas uma onda de dor passou pelo coração de Lara. Ela não sabia em quem confiar. Eram tantas verdades, tantas mentiras. No centro da sala,
a mulher coberta de sangue se levantou, os olhos ardendo com determinação. Você não pode deixá-los levar você. Essa não é a sua luta. Seu tom estava carregado de emoção, mas Lara sentia que a verdade já começava a fazer sentido. Calma! Gritou Elias, que se aproximava. Precisamos sair daqui. Se não formos rápidas, será o fim. O desespero em sua voz era palpável. Ele conhecia o perigo e sabia que não havia mais tempo a perder. Lara olhou ao redor, entendendo que cada segundo contava. Decidiu que precisava ser corajosa. Vamos, vovó. A verdade pode ser a chave para nos libertar. Com um movimento, ela se virou para todos os presentes. Mãe, você deve vir também. Precisamos enfrentar isso juntas. Os homens em terno negro se aproximavam rapidamente, e Lara tomou coragem. O legado não é uma maldição, é uma oportunidade de renascer. Ela erguia a cabeça, segura de si. Enquanto sentia a pressão aumentar ao seu redor, a névoa começou a se dissipar aos poucos, revelando a luz que antes parecia perdida. Nesse momento, a irmã de Lara fez um gesto. Juntas, vamos lutar por isso. E como um eco, a avó fez o mesmo. Um momento de união. Um sentido de força tomou conta delas. Lara sentiu que a esperança voltava, e a conexão entre elas acendia uma chama. Enquanto seguiam em direção à saída, a mulher coberta de sangue parou, olhando para Lara. Que tipo de legado você quer? Aquele que nos mantém cativas ou aquele que nos liberta? Suas palavras ecoavam como um desafio, e Lara sabia que não poderia recuar. As portas do hospital se abriram, trazendo luz e ar fresco. Lara olhou para trás, sentindo o peso daquelas palavras. O que viria a seguir? Estavam unidas, mas as consequências ainda eram incertas. Sentiu uma mistura de alívio e apreensão, enquanto cruzavam a linha entre o caos e a liberdade. Lara se virou uma última vez, sentindo que tinha feito sua escolha. Contra a escuridão, ela se sentia pronta para enfrentar o que viesse. A verdade poderia ser dolorosa, mas era a única forma de seguir em frente. E ali, no limiar de um novo começo, Lara percebeu que o que importava não era apenas a batalha, mas a união dos laços familiares. A vida delas nunca mais seria a mesma, mas agora tinham a chance de moldar seu próprio destino. Agora, antes de você seguir em frente, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas venham conhecer essa trama incrível. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Vamos juntos nessa jornada.